bucal. Você tem noção do que isso representa para o seu corpo num todo? Aí você faz hemograma, exame cardio, né? Faz mamografia, faz um monte de coisa, mas você esquece de olhar os seus dentes, a sua saúde bucal. Gente, é tão importante isso. Para falar disso, eu estou aqui com o nosso querido doutor Sobral. Obrigada, doutor, por estar aqui, que Obrigado você conhece pelo muito convite. dessa área, né, doutor? Eu que agradeço aqui. Doutor, vamos lá. Saúde bucal. O que seria a saúde bucal? Se eu for classificar para você a saúde bucal, eu conseguiria classificá-la para você com 3 palavras hoje. Ela é um equilíbrio funcional, biológico e estético da boca. Ponto. É isso que é saúde bucal. Eu costumo muito unir. A gente aprendia muito na faculdade, a gente falava sobre os termos da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. Uhum, uhum. E ela define muito bem o que é saúde. Né? Ela define a saúde dizendo que ela é um completo equilíbrio da, da saúde física, mental e social. Pronto, isso quer dizer tudo. Certo. Não Engloba somente, tudo. engloba tudo. Não somente a ausência de doença Sim, ou a ausência de enfermidades, né? Ela certo. engloba tudo. Tanto o social, como o mental, como o físico. E dentro da odontologia não deixa de ser a mesma coisa. Então eu acho que a saúde bucal ela é muito importante porque ela engloba o corpo todo também. Muitas vezes eu vou fazer uma cirurgia e é o que você falou. Eu também peço um hemograma. É lógico. Eu peço exames para saber como é que tá o seu fígado, como é que tá o seu rim, né? Como é que tá a sua coagulação. Eu preciso saber muita coisa do seu corpo geral para fazer uma cirurgia em você, porque eu tô abrindo você, né? Às vezes as pessoas acham que a boca é uma coisa simples, não tem nada, apesar de ter muito medo do dentista, ela acha que é uma coisa que não precisa ter muita relevância. E é muito importante a gente saber o estado de saúde da pessoa para a gente poder operar, para gente poder lidar, né? A gente sempre aprende muito na faculdade também tratar a pessoa como um todo, conhecer a pessoa como um todo, conhecer as dores todas da pessoa, conhecer o estado, o estado físico da pessoa toda, as doenças que ela tem, os remédios que ela toma, porque a gente vai lidar com um organismo vivo, né? Então Exato, e tem aquela história também, fumar, beber, uma alimentação que não é muito correta, não ingerir muito líquido. Existem várias coisas, né, que influenciam nessa saúde em que você comenta, sim, né, para que tenham bons resultados também, sim, né? é muito importante isso, porque no nosso corpo a única coisa que não regenera é o nosso esmalte dentário, né? Então é uma coisa que desgastou, não volta mais. Quebrou, não volta mais. É, Então, se a gente não tomar atenção com as prevenções, né? Ter uma boa prevenção. uma boa prevenção, aprender a escovar bem os dentes, aprender a passar bem um fio dental, é, aprender a se alimentar direito, né? Porque a alimentação também ela prejudica muito Uhum, a nossa dentição, né? sim. Aprender a lidar, por exemplo, com certos medicamentos que a pessoa precisa tomar, porque senão ela não vai ter uma melhora da saúde, mas que talvez provoque uma secura na boca, que a gente chama de xerostomia, né? Uhum. Porque a saliva ela é muito importante também. A saliva ela tem uma ligação muito importante de limpeza da nossa boca, de conexão com o esmalte dentário, troca íons com nossos esmaltes, ela mantém o pH da boca neutralizado para que a gente não, para que mantenha aquele esmalte do dente íntegro, né? Então são N fatores que as pessoas negligenciam. E o interessante é que as pessoas acham, é a minha visão, hoje tem uma procura frenética pela estética, não é saúde, é estética. Os dentes brancos, os dentes perfeitos, e às vezes as pessoas, na minha visão, elas ultrapassam algumas coisas. Óbvio que isso que eu mencionarei agora contigo, doutor, para mim são maus profissionais que realizam, que nós falaremos isso daqui a pouco, tá? Porque assim, você tem aquela história da lente de contato,
desgaste quando você faz a raspagem dos dentes. Aí você tem outros procedimentos que são aquelas facetas, né, que você desgasta o dente todo. Doutor do céu, eu vi outro dia uma situação de uma pessoa que fez essas facetas. Diminuiu todos os dentes da pessoa. Os dentes, para colocar assim, os dentes perfeitos, não que ela tinha um dente ruim, ela tinha um dente perfeito. Eu não sou dentista, mas eu acho assim, eu acho um absurdo fazer isso. Isso realmente é um absurdo. E como a gente conversou no começo, dente é uma coisa que não se regenera mais. Você Acabou. tocou uma broca ali, aquilo nunca mais vai voltar. Quer dizer, esse dente agora esquece. Esquece, agora é só tratamento a vida toda dele. Meu Mas, Deus. voltando um pouquinho, a gente, para fazer uma faceta, para fazer uma reabilitação estética dessa, a gente tem indicações, né? A gente precisa ter uma indicação para isso. A gente precisa ter um bom diagnóstico para isso. Por que faz? Um bom planejamento. Agora, por que faz? Exato. Porque todo mundo quer ter aquele sorriso lindo daquele ator que viu na televisão e falou, não, eu quero esse sorriso. Eu teve uma paciente uma vez que chegou pra mim e falou, doutor, eu quero o sorriso da Xuxa. Eu falei assim pra ela, mas o sorriso da Xuxa não cabe em você. Começa daí. Começa daí. Ah, não, mas eu gosto daquele... Não, não cabe. Não, mas eu quero, doutor, eu quero. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu antes de entregar um trabalho, eu coloco um provisório na boca da pessoa e falo, vai pra casa. Vai pra casa. E sente a coisa. Porque aqui você tá olhando no espelho, é uma pressão pra você, é uma pressão pra mim, é uma pressão pra todo mundo. Você... Igual eu com você, que é uma pressão também. Mas é uma pressão. Então ela vai pra casa e ela vai começar a ouvir as opiniões dos familiares. Qual foi a primeira opinião que ela me disse quando ela chegou em casa? Quando ela chegou de volta na próxima consulta? Doutor, minha filha falou que eu pareço um coelho. Vamos diminuir esse dente? Daí, vamos. Precisou tu passar por essa situação pra você acreditar. Ah, mas isso... Mas ela insistiu em ter um dente maior. Ele falou, diminui só um pouquinho. Diminui mais um pouquinho. Depois ela diminui mais um pouquinho. Até chegar no... Onde você queria. Onde eu queria, onde ela também... Quer dizer, onde queria não, onde era o correto. Exatamente. Então é isso que acontece. As pessoas chegam querendo um sorriso que não cabe nela. E muitas vezes um sorriso que é impossível colocar nela. Porque cada um tem uma gengiva diferente, tem um osso diferente, tem um formato de rosto diferente, né? Não adianta eu querer colocar um dente branco numa pessoa e aquele dente branco demais não combinar, né? Então é isso que acontece. Daí só que um tratamento desse, ele custa. É um tratamento caro. Sim. Só que daí tem gente vendendo 10 lentes de contato por, sei lá, R$ 1.800 para fazer em 3 horas. Então, doutor... Aí a gente entra na parte da... E aí? O cara pode ser um artesão, ele pode fazer um dente por ser um cara que tem uma boa mão mesmo para fazer. Mas é função daquilo, a proteção daquilo, né? Porque você precisa proteger todo o periodonto, você precisa proteger todo o dente, você precisa fazer... Tem um protocolo muito bem organizado para você conseguir ter um sucesso na sua restauração a longo prazo e não causar problemas, né? Mas... o que você mais vê é problemas dessas facetas. Pessoas chegando com mau hálito, chegando com gengiva inflamada, sangrando, dentes muito desgastados. Você estava falando dos dentes desgastados. Por que desgastam muito os dentes? Porque quanto mais você desgasta o dente, mais fácil é você fazer um dente bonito. Porque você tem espaço. Meu Deus, mas aquilo esquece, porque nunca mais você tem então, o teu dente. Quando o dentista fala que ele vai fazer um preparo minimamente invasivo, é porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Porque é difícil você trabalhar com uma lente de contato dental que tem 0,2 milímetros. Vocês têm noção do que é um 0,2 milímetros? É uma coisa muito fina. É um espaço muito pequeno para você transformar um dente numa pessoa, para você mudar a cor, para você mudar o formato. É um trabalho extremamente difícil. Então, quando a pessoa não tem muita técnica, né? Quando o profissional não tem muita técnica para fazer, se ele desgastar, quanto mais ele desgastar o dente, mais espaço ele tem para fazer, mais fácil vai ser para ele. Porém, ele está mascarando certas coisas, né? Ele está acabando com a boca de alguém. Acabando com a boca da pessoa, acabando com a boca de alguém. E acaba mascarando. E aquilo dura até algum tempo, mas depois quando começa a dar problema, aí a pessoa começa a perder o dente, aí começa a perder o osso, aí começa os problemas, entendeu? E não é só estética, né? Fora disso, tem outras coisas que a gente tem que colocar quando você faz uma faceta, quando você faz uma prótese. Você tem que encaixar. A nossa boca é uma engrenagem.
Você tem que encaixar a mordida, você tem que encaixar quando você fecha, você tem que encaixar quando você desfecha, ou seja, quando você faz uma desoclusão. Você puxa os dentes, você joga para o lado, você joga para o outro. Tem todo um mecanismo, ela não pode ficar travando em nenhum lugar, ela tem os dentes certos nos quais vão escorregar. Então é a dimensão vertical, que é onde a gente, quando a gente está em repouso com a nossa mandíbula, e a gente tem uma dimensão que a gente faz uns parâmetros, tem que estar correto também para poder alinhar com a ATM, que é a nossa articulação. Então, acontece N problemas com a faceta e com a prótese, não somente na parte estética, né? Agora, doutor, falaremos de implante aqui, porque hoje eu acho interessante, você vê em tudo quanto é lugar, implante, implante, todo mundo faz, até eu vou fazer, todo mundo faz. Eu nunca vi como tudo ficou muito fácil de fazer, né? Então, determinados profissionais que eu não considero profissionais, determinadas pessoas que acabam com a boca de quem está lá ingênuo, com uma total ingenuidade, porque é totalmente leigo do assunto, aí acaba ficando sem dente, acaba tendo problema, entendeu? Calma, é o seguinte, ó, deixa eu falar para vocês uma coisa. Um implante, tá? Não é só para tampar um buraco que está vazio. O implante é a dignidade de uma pessoa, ela sorrir com tranquilidade, ela se sentir bem, ela ter, sabe aquele, ai, eu tô bonita? Gente, é você viver, é a pessoa viver bem, se sentindo bem com a sua aparência. Isso é muito importante. Então, não entrega a sua boca, a sua vida na mão desse bando de safado, desculpa a expressão, que tem por aí. Entendeu? Você tem que tomar muito cuidado. Ah, Suzy, é caro. Tá, aí tu morre. Tu fica com uma infecção. O que tu prefere? Planeja. Planeja. Ah, custa sei lá quanto. Caramba, veja com um profissional competente. Olha, como é que eu posso pagar? Pague em 10, 20. Não sei. Planeje. Mas faça com profissionais competentes. E eu trouxe o doutor Sobral aqui, porque eu sei da competência dele, tá? Doutor Sobral, implante é uma coisa, na minha visão, seríssima, como tudo da saúde bucal, tá? O povo fala isso como se tivesse Então, Suzete, fazendo uma obturação, sei lá, eu. o que é o implante? A hora que você chega no implante, é porque você já fez de tudo para tentar salvar o dente que você tem lá. Exatamente. O implante nada mais é do que a substituição da raiz do seu dente por um parafuso. É lógico. Parafuso Exatamente. que é biologicamente aceitável lá, Perfeito, perfeito. tá? Só que existem vários fatores para você fazer um implante. Você tem osso, você tem gengiva, você tem que ter a posição desse implante, né? Esse implante precisa ter uma posição. Quando você vai fazer uma cirurgia de implante, você tem áreas nobres que você tem que tomar cuidado. Nervos, seio maxilar. Então, tem regiões que você tem que tomar cuidado, porque você pode afetar, né? Eu posso, sem querer, do nada, fazer um implante aqui e jogar para dentro do meu seio aqui. Eu tenho que abrir o seio e tirar o implante de lá. Eu não posso lesionar um nervo que tem aqui embaixo, porque senão eu deixo a pessoa com o rosto todo formigando para sempre. Se eu lesionar Olha o esse nervo. perigo, olha o perigo. Então, tem pessoas que fazem implantes sem pedir uma tomografia. Uma tomografia é o padrão ouro O básico, vamos dizer. do exame que você precisa para fazer um implante. implante. Porque é ali que você vai navegar na estrutura da pessoa, vai saber onde você pode ir, o que você pode fazer. E hoje também existem técnicas de você fazer uma cirurgia totalmente guiada, né? Ou seja, você tira uma tomografia, faz um escaneamento da boca da pessoa, une tudo no computador e você faz a cirurgia no computador. Aí você coloca exatamente onde você quer os implantes, da maneira que você quer, e depois você imprime tudo isso numa impressora e adapta isso na boca da pessoa e só... Ela faz uma guia, né? Ela imprime uma guia e você só encaixa os implantes na posição mais correta possível.
Isso já começa a se tornar o procedimento do implante muito mais fácil. Porém, ainda tem o diagnóstico correto para tudo, o planejamento correto para tudo. Tem isso. O, o dentista saber o que está fazendo, biologicamente saber o que vai acontecer ali, né? Porque tem uma frase que eu sempre escuto, que é o profissional ele pode estar habilitado tecnicamente para realizar um procedimento, né? Mas será que ele está biologicamente Perfeita. apto Perfeita. para fazer aquilo? Entendeu? Então, são consequências que acontecem. Hoje na minha clínica, parece muito, muito retratamento, né? Implantes que estão em posição errada, danificados, é... periimplantite, uma coisa muito importante. A pessoa acha que coloca um implante na boca e nunca mais vai ter problema de Acabou, né? doença. Acabou. Não vai ter mais. Pelo contrário, a mesma doença que acontece no dente também acontece no implante. Né? Ok. No dente, você chama por exemplo, uma periodontite, quando afeta já aquele ligamento que o dente tem com o osso, que começa a danificar o suporte do tecido de suporte que tem entre o dente e o osso, começa a danificar o osso. Só que no dente você consegue manter por muitos e muitos anos, porque você vem alisando aquilo, você vem limpando, você vem Tá. tratando, porque é uma raiz lisa. Então você consegue remover o que está lá, placa bacteriana, tártaro, tira as bactérias juntos que estão lá. No implante é diferente. A partir do momento que você tem uma periimplantite, você começa a perder osso e começa a expor as roscas do implante, porque o implante é um parafuso, nada mais que um parafuso, só que é um parafuso super tratado. Né? Ele tem um tratamento de superfície. Cada empresa tem o seu tipo de tratamento, que é o segredo da empresa, muitas vezes. E esse tratamento de superfície faz com que as células ósseas agreguem melhor lá e façam uma osteointegração mais efetiva. Porém, quando você tem essa doença, que é essa periimplantite, começa a expor essas espiras, as bactérias começam a ocupar esse espaço. Aí pronto. E aí como é que você tira? Você não tira, você não consegue alisar que nem uma raiz. Aí que começa o problema. Perfeito. Aí Perfeito. a pessoa começa a sorrir, começa a ver o metal subindo lá. Aí se a pessoa levantar aqui o lábio, tá lá aquele metalzão aparecendo. Ok. Quando não dá dor, quando Bom, não supura. Então tem vários fatores que você tem que tomar muito cuidado quando você faz uma cirurgia de implante, quando você planeja uma cirurgia de implante. Claro que muita coisa também depende do paciente, né? A gente lógico. precisa também orientar o paciente a fazer certas coisas com que preserve aquele implante por muito mais tempo. Mas se a gente partir de um diagnóstico correto, de um planejamento correto, as coisas tendem a fluir muito melhor e correr muito melhor. E hoje as pessoas têm preguiça disso. Hoje chega um paciente, senta na clínica, não, vamos fazer seu implante. Já, a primeira coisa que faz é já tirar o dinheiro do paciente. Já tira o dinheiro do paciente, aí o paciente já fica preso ali, né? Porque ele já tem uma conversa boa para tirar esse dinheiro. Aí já fica preso ali, ele acaba fazendo ali E tá tudo certo. e tá tudo certo. E muitas vezes essas redes de clínicas, eu não gosto muito de falar das clínicas, mas clínicas populares, né? Elas estão bagunçando um pouco a nossa profissão, porque são clínicas que abrem e cobram preços absurdos de baratos que você não consegue fazer bater a conta Não, no o final. problema não é. É o resultado dessa Então, porcaria. mas aí não pagam quase nada pro dentista. E que dentista que vai trabalhar lá? Dentista que acabou de sair da faculdade. Suzete, como é que era na época que meu pai se formou? Meu pai também é dentista. Meu pai falou, pô, eu saí da faculdade, eu fiquei um ano estagiando com o melhor dentista da cidade para aprender a trabalhar, auxiliando ele. Ele me ensinava os macetes daquela época. Trabalhei. Depois de um ano que eu saí para começar a trabalhar sozinho. Hoje não, hoje o aluno sai da faculdade e já sai trabalhando, atendendo o paciente. Olha a Pois responsabilidade que, que, é que, zero. que, Zero. que Desculpa. É recai. zero. Não estou. Gente, é assim, ó. Ninguém está desmerecendo a pessoa que se formou. Todo mundo tem que começar a trabalhar. Lógico. Mas, gente, Consciência, né? consciência. Faça o que você tem competência para fazer. Vá devagar. Pense na vida do outro. Agora, doutor, só para nós finalizarmos a nossa entrevista, que eu preciso colocar isso para as pessoas. Eu soube de vários casos que pessoas tiveram um infarto por conta da saúde bucal. Então, o que que acontece com a nossa boca quando a gente fala em termos de infarto, em termos
de endocardite bacteriana, né? Própria diabetes. A gente tem vários fatores que se a gente... Por isso que eu falo, quando eu faço uma anamnese, eu preciso saber seus exames. Eu preciso saber se você tem uma pressão alta, se você tem algum problema cardiovascular, se você fez alguma cirurgia no coração. Por quê? Porque a nossa boca, ela tem muitas bactérias. Nossa boca é a parte do corpo que mais bactérias tem. Tá? E essas bactérias, elas funcionam tanto para o bem quanto para o mal. Né? E quando eu atendo uma pessoa, vamos supor, eu vou negligenciar essa parte da anamnese, essa parte em que eu preciso saber se essa pessoa, como é que é a saúde dessa pessoa, que tipo de remédio essa pessoa tem hoje. Os ginecologistas estão passando para as mulheres, não o ginecologista em si, mas os médicos, né, passando muito bifosfonato. São medicamentos que faz com que controle a osteoporose. Né? Só que o bifosfonato ele me atrapalha numa cirurgia, por exemplo, nas maxilas. Ele fixa no osso, eu não vou entrar muito para esse detalhe. Até porque é muito técnico. Mas o que acontece? Se eu não souber que tipo de remédio que a pessoa toma, se eu não fizer um exame, se eu não ficar atento, pode acarretar um problema. Eu posso fazer uma cirurgia nessa pessoa, eu posso causar uma necrose que para eu reverter vai ser uma luta. E necrose você sabe como é que é, ela vai destruindo, a gente vai combatendo, ela vai destruindo. Então eu preciso saber o que está acontecendo. Pode acarretar sérios problemas. Pode acarretar sérios. O infarto, tem que tomar cuidado, uma pessoa com uma pressão alta. Se eu não aferir uma pressão da pessoa na cadeira, se eu não souber os medicamentos que ela toma, se ela é hipertensiva, se ela não é, eu vou lá e começo a aplicar um monte de anestesia. E aí, minha anestesia tem epinefrina, adrenalina. Pode... Eu acelero o coração daquela pessoa. Posso dar um AVC nela. Olha que loucura. Entendeu? Então, pessoas que faz cirurgia no coração, que tem alguma válvula, faz uma cirurgia de válvula. E eu vou lá, não faço uma profilaxia antibiótica bem feita antes de mexer na cirurgia. Né? Que é dar uma dose alta de antibiótico para proteger aquela pessoa. Pode acontecer de eu fazer uma cirurgia, um corte lá, as bactérias estão na boca, entrar na corrente sanguínea, parar naquela válvula. Acabou. Uma endocardite bacteriana. É morte. Então... muitos cuidados. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, porque a boca da gente é uma entrada de uma porta de entrada para o micro-organismo, né? É a maior cavidade que a gente tem que acessa o nosso corpo. Exatamente, doutor. Olha, se desse, nós ficaríamos aqui horas conversando, porque tem muito assunto. Sim. Né? Mas, a primórdio, eu agradeço muito a tua presença aqui e esse pequeno esclarecimento, porque tem muita coisa. Não, se a gente começa a falar aquelas coisas, vai abrindo leque, a conversa não tem fim mais. Com certeza. Mas eu agradeço muito a tua presença, viu, doutor Sobral? Obrigado conosco você, e esses esclarecimentos aqui. Sim, muito obrigado. Eu que agradeço. Agora, gente... prestou atenção o que pode acontecer? Suzy, mas, puxa, é caro o dentista. Gente, planeja. Cuidado com essas clínicas que vocês vão. Tem clínica, gente, que pega o aposentado e tira da aposentadoria dele o pagamento. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Não deixe essas pessoas colocarem a mão em vocês. Tome cuidado. Procure os bons profissionais. Faça um planejamento, vê o que você pode fazer e faz aos pouquinhos. Tá bom? Então, tudo isso para você aqui no Cafés e Insights.